Voltamos aos nossos temas, ou ao nosso tema, não é? As 5 linguagens da oração. E hoje é o nosso terceiro movimento de imersão neste tema. Nós já falamos sobre a linguagem aprendida. Em um segundo momento nós falamos sobre a linguagem sincera. E hoje eu estou chamando de a linguagem arrependida. Deixe-me explicar o que eu quero dizer com linguagem arrependida. É quando arrependimento e oração eles se encontram. Algumas vezes o arrependimento ele precede a oração arrependida. Outras vezes a oração é o espaço onde o arrependimento se manifesta. Mas há uma terceira situação, quando o arrependimento ele acontece após esta oração quebrantada diante de Deus. Mas o fato é que muitas vezes nós oramos com um coração profundamente arrependido. E orações assim marcam a nossa vida. Existem algumas orações que a gente chama de penitenciais, salmos que são penitenciais, que foram escritos em momentos de arrependimento, inclusive de Davi. Gosta do Salmo de número 51, já foi tocado pela mensagem do Salmo 51. Se você observar, há um título dizendo que aquele salmo ele foi composto quando Natã confrontou Davi e a sua alma foi movida pelo arrependimento, e cada palavra que ele canta tem a ver com a sua história. Aquilo eu digo é uma oração arrependida. A linguagem é a linguagem do arrependimento. Mas hoje eu quero falar de um personagem que nem sempre ocupa o espaço do púlpito. O nome dele, Manassés. Ele esquece. Este é o que significa, ou isto é o que significa o nome Manassés. Um dos reis de Israel. A história dele está resumida no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, do verso 1 ao verso 20. E eu vou sugerir que você abra a sua Bíblia. Se tiver uma caneta, gosta de grifar, riscar, pintar, faça da sua Bíblia o seu espaço de anotação. Eu acho que é interessante fazer isso. 2 Crônicas, capítulo 33, versos de 1 a 20. E me permita começar de uma forma aparentemente estranha. Eu gostaria de fazer uma declaração aos pais que aqui estão. Eu tenho aprendido que ser um bom pai não significa ser um pai perfeito. Ser uma boa mãe não significa ser uma mãe perfeita. Ser um bom marido não significa ser um marido perfeito. Eu posso continuar a relação se quiserem, né? Mas já que eu falei do marido, vou falar da mulher também. Ser uma boa esposa não significa ser uma esposa perfeita. A história de Manassés, na verdade, começa antes do seu nascimento. Está com a Bíblia aberta? A linguagem que eu vou ler, a tradução é a Nova Versão Transformadora. Mas no versículo 1 está escrito assim: Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, uma criança. E normalmente quando gente de 12 anos assumia o trono, ele assumia o trono, mas debaixo da orientação de um tutor, de alguém da família, dos conselheiros reais. E o texto continua dizendo que ele começou aos 12 anos e ele reinou por 55 anos. 55 anos, um reinado extremamente longo e aparentemente estável. Agora, se eu lhe perguntar quem era o pai ou quem foi o pai de Manassés, consegue me responder? O texto bíblico que vai me dar essa informação é o versículo 3. Descubra quem era o pai de Manassés. Como era o nome dele? Eu não ouvi. Eu ainda não ouvi. Ok, agora eu consegui escutar. O nome do pai dele, Ezequias. E você consegue se lembrar quem foi o rei Ezequias? Alguém se lembra que um dia o profeta Isaías aproximou-se dele e deu-lhe um recado? Qual foi o recado? Arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. E o que é que aconteceu? A Bíblia diz que Ezequias foi, orou, e Deus deu a ele quantos anos ainda de vida? Recordam-se? 15 anos. Agora, observem, se o texto está me dizendo que Manassés, ele tinha 12 anos quando começou a reinar, significa que ele é filho, eu vou dizer uma expressão curiosa, do segundo tempo da vida do rei Ezequias. Nos últimos 15 anos de vida de Ezequias, nasceu Manassés. E agora uma observação, volte para o texto de 2 Crônicas 33,
E observe o versículo de número 25, será que é isso mesmo? 32, 25. Você volta para o capítulo 32, não mais o capítulo 33, e vá ao versículo 25. Há aqui um registro. Deus concedeu ao rei Ezequias mais 15 anos de vida. Só que há um registro muito triste. A Bíblia diz assim, que Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Com isso, eu posso declarar que Manassés é fruto deste tempo de orgulho no coração de Ezequias. O pai que ele conheceu foi um pai soberbo, um pai que não conseguiu expressar a sua gratidão a Deus por tamanha bênção de ter a sua vida prolongada. Aliás, o texto chega a dizer que depois ele se arrepende, e por conta desse arrependimento, a maldição não caiu nos seus dias sobre Israel. É só você continuar o capítulo 32, que isso vai estar lá escrito. Então eu vou voltar a afirmar, Manassés, ele é fruto deste tempo. Eu chego à conclusão, sabe, irmãos, que duas grandes marcas devem ter ficado no coração de Manassés. A soberba do seu pai. Mas outro, irmãos, aquela história de oração. Certamente Manassés conhecia a história. A história foi tão conhecida que até os assírios foram visitar Ezequias em função da cura, do milagre que aconteceu na sua vida. Eu tenho plena convicção de que Manassés conheceu ou soube da enfermidade do seu pai e como Deus respondeu à sua oração, assim como conheceu o pai orgulhoso, o pai soberbo, que quando recebeu a visita dos que eram lá do reino da Assíria, abriu seus tesouros, mostrou tudo para aquela gente. Mas aqui chega um momento em que, como filho, eu preciso escolher. E a maturidade de um homem, de uma mulher, está exatamente aí, em tomar para si aquilo que edifica, aquilo que inspira, aquilo que motiva. O grande problema, irmãos, é que às vezes nós repetimos o pior daquilo que conhecemos. Nós carregamos marcas, e essas marcas, ao invés de nos convidar a agir de uma forma diferente, a gente acaba repetindo os mesmos erros. É por isso que eu olho para Manassés e quero lhe dizer, ser um pai bom não significa ser um pai perfeito. Certamente nós vamos deixar com nossos filhos boas marcas, felizes experiências, boas memórias, mas algumas memórias não tão boas, algumas marcas não tão alegres, não tão felizes. Mas aqui eu quero falar com você que é filho. Nós alcançamos a maturidade quando nós perdoamos os nossos pais. Quando mesmo reconhecendo, enxergando as suas falhas, nós conseguimos amá-los como eles de fato são. E aqui eu retorno à história deste homem chamado Manassés. E aqui, me permitam também fazer uma referência ao C.S. Lewis. Há um momento em que ele escreve dizendo o seguinte, que se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer melhor. Eu não sei não, viu? Porque, de repente, eu leio o Novo Testamento e quem é que se apresenta como o maior dos pecadores? O apóstolo Paulo. Mas, gente, quando se trata de pecado, Manassés, existe pecador e existe Manassés. Sabe? Manassés, eu acho que parecia que ele pegava o texto bíblico e dizia, deixa eu ver o que é que Deus mandou, vou fazer o contrário. Eu vou fazer o contrário. Sabe, existe um comportamento nos nossos pequeninos, especialmente nos nossos pequeninos, em que ele é o opositor o tempo inteiro, não é? Que faz o contrário daquilo que se espera dele. Às vezes eu olho para Manassés e digo, será que ele era um opositor assim? Será que ele tinha esse tipo de comportamento? Porque é impressionante, irmãos. Por exemplo, o que é que a lei dizia? A lei dizia em Êxodo 23, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Repita comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, começa falando exatamente isso. É como se dissesse, não à idolatria. É como se dissesse, você não vai... E aliás o texto prossegue, né? Não farás para ti imagem, não se encurvarás diante dela, está tudo escrito. Isso está escrito na lei. Mas veja Manassés,
Está com o texto aberto agora, sim, no capítulo 33 de novo. Veja o versículo de número 3. A Bíblia diz que Manassés reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Começou bem, não foi, irmãos? Aí Manassés continua: construiu altares para Baal e ergueu postes de Azerá. Azerá é uma deusa feminina, conhecida como a deusa da fertilidade. Para alguns até era a esposa de El. Mas o culto de Azerá era, na verdade, meus irmãos, uma orgia. É isso mesmo, porque era o culto da fecundidade, da fertilidade. Era ali onde estavam os prostitutos cultuais, as prostitutas cultuais. E este homem, Manassés, o filho do Ezequias, diz o texto sagrado que ele construiu altares para Baal, ergueu postes para Azerá. Baal era o grande adversário, me perdoem usar essa expressão, do culto a Yahvé, porque Baal também era conhecido como Deus da fertilidade. E eles acreditavam que se não reverenciassem Baal, a terra não daria o seu fruto. Mas aí o texto continua, que também o Manassés se curvou diante de todos os astros dos céus e lhes prestou culto. Gente, ele não só teve outros deuses, como também ergueu imagens e ainda exatamente aquilo que o texto da lei condenava. E se não for bastante, veja o versículo 5. A Bíblia diz que nos 2 pátios do templo, você não escutou errado não, viu? O pátio dos gentios, pátio das mulheres. A Bíblia diz o quê? Que nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para os astros do céu. Está bastante? Não? Deixa eu lhe dizer mais. Veja o versículo 7. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus. Colocou nos pátios e ainda colocou onde? Dentro do templo. Aí eu lhe pergunto, esse rapaz, esse rei chamado Manassés, eu não lhe disse que tem pecador e tem Manassés? Olha o que ele fez em relação à idolatria. Mas foi só isso, pastor? Não, não foi. Lembra o que a lei falava? Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo de número 18. Você sabe o que significa Deuteronomos? Nomos, lei, Deutero, repetição da lei. E essa é uma característica do livro de Deuteronômio. Ele repete até mesmo aquilo que Êxodo 20 traz, o livro de Deuteronômio também traz, os 10 mandamentos. Mas no capítulo 18, versos de 10 a 12, está escrito assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Estão entendendo? Havia um deus Moloque, que era uma cabeça de pedra com fogo dentro. E então o que é que eles faziam? Em oferta ao deus Moloque, pegavam os pequeninos, as suas crianças, e jogavam naquele fogo. Tambores tocavam para abafar o choro da criança, e isso acontecia. Só que a lei diz, olha, isso está acontecendo nos povos pagãos, nos povos cananeus, mas entre vocês não. Não se achará quem faça isso. Depois o texto diz: nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. E eu vou continuar lendo. Nós temos manifestado muito respeito, sim, às crenças daqueles que pensam diferentes de mim e de você. Mas eu não posso me calar com aquilo que está escrito. Eu estou lendo o texto. E quando leio de forma amorosa, porque é o que está escrito. O texto diz: nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E aí o texto termina: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Eu não sei qual é a sua tradução, mas existem traduções que são ainda mais claras do que essa que eu estou lendo. Mas eu não posso me privar de ler aquilo que está na palavra, de ensinar ao povo de Deus aquilo que está escrito. Só que depois dessa relação, ficou alguma dúvida, irmão, sobre o que é que a gente não pode fazer? Se eu lhe perguntar, eu posso sacrificar os meus filhos, lançá-los ao fogo? Não. Eu posso procurar um adivinho, ver aqui, ler aqui a minha mão, eu quero ver, joga aí alguma coisa, puxa aí essas cartas. Posso fazer isso? O que é que está escrito? Não. Necromantes? Não. Mortos? Não. Ficou claro? Aí vamos para o Manassés. Eu já lhe disse que tem pecador e tem Manassés.
Observe o que é que está escrito no versículo 6. Manassés sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Hinom. Depois, praticou feitiçaria, adivinhação, magia, consultou médios, praticantes do ocultismo. Eu não disse a você? Se não bastasse a idolatria de Manassés, todas as práticas pagãs ele fez questão de fazer, de realizar. Mas foi só isso, pastor? Não, foi não. Tem mais coisa. Lembra o que estava escrito na lei? Deuteronômio capítulo 6, verso 4, Chamá, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e escutem o Senhor, ouçam aquilo que Deus diz. Aí eu vou para o Manassés, e aí está escrito lá no capítulo 33 de Crônicas, 2 Crônicas 9 e 10, está escrito assim, que Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. E aí o texto diz que o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, e eles ouviram, irmãos. O que é que a Bíblia diz? Eles ignoraram os seus avisos. Portanto, é um homem de coração fechado. Tudo bem? Percebeu agora porque foi que o pastor disse que Manassés, a relação de pecados, não são muitos versos, irmãos, só são 20 versos, mas a maior parte dos versos que narram aquele período de monarquia, do tempo de reinado de Manassés, é gasto praticamente para falar de coisas erradas que ele fez. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta: Deus escutou a oração de um homem assim? Deus escuta a oração de um pecador, tipo Manassés? Deus escuta a oração de um homem que lançou no fogo seu próprio filho, de um homem que desobedeceu todas as ordens dadas pelo Senhor, um homem que profanou o templo, porque às vezes a gente se acha tão imundo, sabe, tomado pelo pecado, tão indigno, que a gente não tem coragem nem de falar com Deus. Qual é o seu sentimento? Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir. Ele sabe quem é Manassés. Quando Manassés abrir a boca, o Senhor fechará os seus ouvidos. Só, meus irmãos, que eu tenho aprendido o seguinte, e aliás quem me ensina isso é o próprio Davi. Lembra do Salmo 51 que eu mencionei? Salmo 51, versículo 17, ele diz o seguinte: não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Um coração quebrantado, um coração arrependido, tomado pela humildade. Aliás, no verso anterior, e até nesse mesmo verso, ele diz o seguinte: olha, eu sei que sacrifícios e holocaustos o Senhor não se agrada, porque se isso resolvesse, eu faria muitos e muitos sacrifícios. Eu sei que o que Deus quer é o meu coração arrependido. Portanto, eu quero lhe dizer que ainda que eu vou usar uma outra expressão curiosa, sua ficha criminal, sabe, sua ficha de pecado. Já viu que tem algumas reportagens policiais, aí chamam o camarada e puxam a ficha, e são, meu Deus, são folhas e folhas e folhas e folhas e folhas. Naquela época em que o computador pegava aqueles formulários que eram ligados uma folha na outra e puxavam, era uma passarela, Por maior que seja o tamanho, a proporção dos seus erros, a misericórdia de Deus é muito maior. Por maior que tenha sido aquilo, eu vou dizer de uma outra forma, por maior que seja a desgraça, a graça de Deus é maior. E aí o texto sagrado me mostra, lá na história de Manassés, está ainda no capítulo 33, veja os versículos 12 e 13. A Bíblia vai dizer que em sua angústia, Manassés buscou o Senhor. E aí eu preciso dizer-lhe que angústia foi essa. Sabe eu vou dizer, hoje em dia o pessoal usa uns piercing, né, no nariz. Tem um negócio assim, né? Colocaram um piercing um dia em Manassés. O pessoal de Senaqueribe, o pessoal da Síria chegou por lá e levou todo mundo para o cativeiro.
inclusive o rei. Sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Pode ver que tem aí. Colocaram uma argola no nariz dele, e junto com outros, e corrente, e saíram arrastando ele pelo nariz. Aquele homem soberbo, orgulhoso, saiu arrastado pelo nariz, com aquela argola. Aí o texto sagrado vai dizer que a angústia tomou conta do coração dele. E aí o texto diz que em sua angústia, Manassés buscou o Senhor. Buscou o Senhor seu Deus. E se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Eu gostei tanto deste verso, porque parece que ele traz as 3 linguagens que nós apresentamos aqui, incluindo essa. Porque ele fala dos antepassados, a oração da linguagem aprendida. Ele fala da sinceridade, porque o texto usa inclusive essa expressão. E fala desse homem que está arrependido diante de Deus. Neste verso se encontram a linguagem arrependida, a linguagem sincera e a linguagem aprendida. Todas as 3 estão aqui. E aí o texto diz assim, vejam só a continuação. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Maravilha esse texto, né, irmãos? Posso dizer-lhes algumas verdades à luz destes versos que acabei de ler? Primeira coisa, preste atenção aqui. Não espere a tragédia para buscar a face do Senhor. Esse homem foi avisado, mas o que ele fez? Ignorou os avisos de Deus. Ele tinha experiência do seu próprio pai, mas o que ele fez? Ignorou e continuou dentro do seu espírito de rebeldia. Vou lhe dizer mais. O melhor remédio para a angústia é a oração. Melhor até do que aqueles comprimidos, aquelas gotinhas. Viu? Oração. O texto diz que foi na angústia que este homem chamado Manassés resolveu orar e curvar-se diante de Deus. Lembra-se que eu disse que certamente aquela experiência de oração na vida do seu pai chamado Ezequias estava lá na memória dele. E ele deve ter pensado, isso aqui é coisa minha, viu, irmãos? Eu me lembro que um dia meu pai recebeu a notícia que ia morrer, e ele orou e Deus ouviu. Eu vou fazer a mesma coisa, eu também vou orar. E ele orou. Observem uma outra coisa, sabe? Não espere que Deus responda a oração que nunca foi feita. Posso lhe perguntar se você realmente está orando? Ou você falou com Deus em algum momento? Você sabe a diferença entre falar e orar, não sabe? Você sabe a diferença entre falar muito em oração e orar muito? São coisas diferentes. Falar muito em oração, a Bíblia diz o quê? Pensam que vão ser ouvidos, não serão ouvidos. Mas orar muito é muito diferente, irmãos, de falar muito. E finalmente, deixe-me ainda destacar uma outra coisa. Deus ouve, Deus atende e Deus traz de volta. São as 3 declarações. Isso só aconteceu quando? Quando Ele. Então eu posso lhe dizer que essas coisas só vão acontecer com você quando? Quando você orar. E aqui a linguagem do arrependimento. Mas me permita ainda lhe dizer que a oração arrependida não termina com um amém. Quando a oração ela é fruto do arrependimento, é depois do amém que começa, sabe, irmãos? O processo de restauração. E aqui eu gosto desses versos, os versos 15 e 16. Veja, a Bíblia começa dizendo assim: removeu do templo do Senhor, Manassés, os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Quem foi que colocou o ídolo? Quem foi que tirou o ídolo? Você está entendendo? Que o erro cometido, quem diz isso é Zaqueu: se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Não passe a consequência do seu erro, ou queira, ou espere que um outro vá resolver o problema que você criou. Quem vai resolver é você. Você não criou o problema? Agora resolva. Deu para entender o que eu quis dizer? Fui eu que criei, eu vou resolver, e Deus vai me ajudar. Eu vou tirar do templo. E o texto ainda prossegue dizendo assim: ele derrubou todos os altares que havia construído. E ainda diz depois que ele jogou fora da cidade. Só temos que alguém vai buscar lá no lixo para reconstruir, nesses altares pagãos.
Mas ele fez, ele construiu, ele derrubou. E diz o texto, ele restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Se não for bastante, mas pastor, ele criou tanta confusão, ele desviou o povo de Deus, o povo de Israel. Aí a Bíblia diz nos versos 15, no verso 16 já, no finalzinho, que ele, Manassés, incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. É por isso que eu entendo, sabe, irmãos, que não há criatura, pecador. Eu que comecei o sermão falando dos pecados de Manassés, deixa eu lhe dizer, não é assim que termina a história desse homem. Por isso os meus erros e os seus erros não precisam ser o último capítulo da minha vida. Ainda dá tempo de você consertar o que errou, ainda dá tempo de você buscar perdão por aquilo que você fez. Você ainda pode ser aquele que foi motivo de decepção, de frustração, de que incentivou o mal, agora vai ser alguém que vai incentivar o bem, a graça, a misericórdia. A história sua ainda não acabou. E isso pode ser reconstruído. E sabem, gente, quando eu encontro pessoas com a mesma história de Manassés, essa gente que chegou lá no fundo do poço, que fez tudo o que podia fazer de errado, e se encontra com Deus e se arrepende. Gente, quando você já conversou com gente assim? É uma bênção. É uma bênção. O evangelho parece assim, saindo pelos poros. A gente é edificado. Eu quero dizer, você ainda vai ser bênção. Você que foi motivo de preocupação, você que foi motivo de tristeza, você que foi um Manassés na sua família, um Manassés na sua igreja, um Manassés na sociedade, a história ainda não acabou. A história ainda não acabou. Porque, irmãos, o verdadeiro arrependimento produz mudança de comportamento. Arrependimento não é discurso, arrependimento não é lágrima, arrependimento não é intenção, arrependimento não é remorso, arrependimento não é tristeza profunda, arrependimento é mudança de comportamento. E aqui está, um homem que conheceu o que é que significa pecado, mas que conheceu também o que é que significa perdão. E o meu desejo é que as minhas orações e as suas orações possam ser marcadas pela linguagem do arrependimento, em que a gente se coloca diante de Deus e reconhece na angústia, que só Deus pode todas as coisas, meus irmãos, somente Ele. Nós vamos continuar a celebração, mas antes de continuar, eu só quero lhe fazer uma pergunta: do que é que você precisa se arrepender? Eu vou fazer silêncio, porque essa resposta só você pode dizer. E vai dizer não a mim, mas ao Senhor. Feche seus olhos, converse com Deus e use este tempo para fazer uma oração da linguagem arrependida. Coloque isso diante de Deus.